Turn immediately. You have much to answer for. O arquipélago da Madeira situa-se no Atlântico Norte, oceano explorado por navegadores da Antiguidade, desde os fenícios aos romanos e posteriormente pelos árabes. A representação das ilhas do arquipélago da Madeira aparece indicada pela primeira vez no Atlas Mediceu em meados do século XIV. A primeira viagem oficial à Madeira terá ocorrido na primavera de 1419. E o povoamento da ilha inicia-se logo por volta de 1425. Com a chegada dos primeiros povoadores, tornou-se necessário criar espaço físico para a construção e para a agricultura, o que a vegetação luxuriante da ilha não permitia. Lançou-se por isso fogo, como foi descrito em documentos da época, a tanto arvoredo que ali estava desde o começo do mundo. Após a introdução do cultivo de cereais, a plantação da cana-do-açúcar afirma-se como o produto de maior interesse comercial. A maioria do açúcar produzido provinha sobretudo do litoral sul da ilha. O arquipélago da Madeira trouxe à Europa o consumo generalizado do açúcar, disseminando depois a sua tecnologia por São Tomé, Brasil e Antilhas. Portugal era, no século XV, o caminho para o Atlântico Sul e a Madeira foi um ponto essencial na progressão e estabilidade desta rota. A expansão ultramarina portuguesa correspondia a uma estratégia de interesses global que implicava uma estreita interação dos vários centros de decisão: o poder real, o sistema senhorial e as ordens religioso-militares. Neste contexto, foi com grande rapidez que a Madeira se povoou e foi explorada economicamente. Com a transformação da ilha em sociedade organizada e com a progressiva passagem do controle para a coroa, o papel da Igreja foi ganhando relevo. A importância da religião manifesta-se na ilha através da construção de igrejas, conventos e da futura sé, e também em obras de caráter particular, como as capelas mandadas construir pelos abastados mercadores do açúcar. A exportação do açúcar começa a fazer-se para os principais portos europeus e rapidamente o porto de Antuérpia se torna a placa giratória do açúcar madeirense para o norte da Europa. Por seu lado, a Flandres, a região na altura com o mais rico comércio da Europa do Norte, percebeu o interesse em investir numa economia localizada no Atlântico e para isso favoreceu o Estado que a controlava, garantindo a Portugal mercado e feitorias. O Funchal constituía então um ponto fulcral na consolidação do recente poder colonial português.
A ilha proporcionava na época abastecimento marítimo e servia de entreposto comercial no quadro da expansão. Na recente cidade foi então criado um novo centro político, religioso e económico que se desenvolveu para poente da praça principal. Numa nova malha urbana com características regulares, foram integrados os equipamentos da Casa da Câmara, da Sé, da Alfândega e da Praça do Pelourinho, que acentuavam naquele espaço a recente valorização administrativa e religiosa. O Funchal é o primeiro exemplo histórico de cidade portuguesa criada de raiz no período da expansão marítima. É exemplo de uma urbe cujo crescimento dominante avançou de nascente para poente, como sucede com muitas das cidades euro-ocidentais. A Sé, belíssima na sua presença monumental no meio da cidade, com a sua torre brilhante de coruchel cerâmico e com um interior rico de madeiramento e talhas, organizou a evolução urbana do Funchal. É o próprio rei Dom Manuel, donatário do arquipélago da Madeira, que decide a localização da futura Sé abaixo do seu canavial, por se tratar do lugar mais acessível à povoação. Das trocas prolíferas com a cidade de Antuérpia, resultou um impressionante testemunho de arte flamenga que se encontra hoje, na sua grande maioria, no Museu de Arte Sacra do Funchal. É neste antigo paço episcopal que se reúnem as encomendas dos proprietários dos grandes canaviais que outrora decoravam as igrejas e capelas erguidas nos principais locais de produção de açúcar. Há no Museu de Arte Sacra do Funchal vários enigmas por desvendar. A grande concentração de obras de arte de notória qualidade numa ilha tão pequena como a Madeira é a primeira surpresa com que o visitante deste museu se depara. Mas permanecem em aberto outros mistérios, nas imagens, lugares e histórias que as obras ali reunidas convocam. O Museu de Arte Sacra, que inaugura em 1955, é uma coleção absolutamente extraordinária que espantou à época toda a gente e nasce de várias vontades que permitiu a sempre delicada condição da deslocação de obras de arte de um conjunto que estava disperso para um único edifício onde pôde depois reunir-se um conjunto de obras de escultura, também flamenga, e um conjunto importantíssimo de arte portuguesa que estava também espalhado por toda a diocese e até obras que tinham perdido o seu altar, isto é, que provinham de conventos extintos. Portanto, o Museu de Arte Sacra hoje é um museu que vive de um conjunto patrimonial constituído por duas principais forças: a arte flamenga, a orivesaria, pintura e escultura, e a arte portuguesa, que vai do século XV ao final do século XVIII. É uma coleção pouco conhecida, mas que começa a ser agora bastante divulgada, e é isso que fascina uma parte importante dos especialistas e do público em geral que nos visita. Uma ilha tão pequena no meio do Atlântico, com uma coleção de tão grande escala das oficinas de Antuérpia dos primeiros 15, 20 anos do século XVI. Estamos, neste momento, numa das salas da orivesaria do Museu de Arte Sacra, a primeira, onde se encontram as peças, digamos, mais antigas da coleção. Aqui à nossa frente temos duas consideradas únicas. Estas duas são prata dourada, uma de machico,
um cálice de Machico, portanto da Igreja de Machico, e esta da Sé. Esta grande, que é uma chamada salva de água às mãos, um prato de água às mãos, que tem geralmente uma função, pode ser até como do lava-pés, portanto, ou então uma cerimónia só para uma oblação, portanto, para uma lavagem, digamos, das mãos. Qualquer das peças, por ter punção, portanto, de Antuérpia, são consideradas, portanto, peças excepcionais para a nossa coleção. Eu queria só poder explicar que esta salva tem duas faces, portanto, opostas, que representa, de certeza, Janus, que era o chamado Deus da intemporalidade e que, ao mesmo tempo, também a ideia da continuidade. Portanto, aquela ligação de duas caras iguais, chamam-lhe também o Deus das portas. Portanto, ele está entre uma porta que se abre e uma porta que se fecha. Portanto, é uma coisa extremamente interessante. Daí que ele também era o Deus do mês de janeiro. Portanto, a transição entre o ano novo e o ano velho. Eu queria também chamar a atenção que ao lado tenho esta caldeirinha do Manuel. É outra peça muito boa da coleção. Tem ao centro a esfera a armilhar, bem uma simbologia do próprio rei, e que ela tem, enfim, todas as características do Manuel. Até é muito interessante aquela informação que se vê, que é justamente uma espécie de dois golfinhos que era muito ligado a um bestiário que ainda existia e que, portanto, está a fazer de pega à própria caldeirinha. Houve uma preocupação de haver sempre uma nota quase que quebra, digamos, a monotonia de um conjunto, em que há uma intervenção de uma escultura, de uma pintura ou de outra peça qualquer, conforme os núcleos. Neste caso, este São Sebastião, que eu acho magnífico, e que só há meia dúzia de anos é que veio aqui para o museu, porque só há meia dúzia de anos é que foi encontrada debaixo do soalho da igreja onde ele era o padroeiro. Portanto, esta escultura foi encontrada debaixo do soalho de Câmara de Lobos. Ela só tinha este torso magnífico e, portanto, um fragmento do que seria a peça original. Ele tem a árvore atrás, que é a árvore do sacrifício, e também ainda mostra os buraquinhos todos que são das setas, que teria de certeza que eram de prata e que, portanto, foram roubadas, claro. E já não, enfim, desapareceu. É muito difícil escolher obras no Museu de Arte Sacra, mas se tiver mesmo que escolher alguma delas tem que ser a cruz processional oferecida pelo rei Dom Manuel à Sé do Funchal. E é de facto uma obra maior, extraordinária, da chamada arte manuelina, pela maneira como conjuga o gótico flamejante com a arte plateresca na sua maior exuberância. E ela é talvez uma boa síntese do que é o mactismo arquitetónico que muitas das vezes a ourivesaria representa. Ensaiava-se na ourivesaria, em maquete, aquilo que poderiam ser as grandes obras da arquitetura. O poeta William Blake dizia que a Bíblia é o grande código do homem ocidental, é o grande cânon, porque é a chave para grande parte das imagens que ao longo dos séculos o cristianismo foi produzindo e hoje são grandes textos e grandes imagens de cultura. E nesse sentido, a Bíblia é também uma chave indispensável para percorrer
os corredores e olhar para as obras deste extraordinário Museu de Arte Sacra do Funchal. Nós estamos aqui diante de um calvário do século XVI, que já pertenceu à sede do Funchal. É muito interessante nós pensarmos que todas estas obras são uma espécie de transcrição. Há um dado original, a morte de Jesus, que aconteceu num determinado espaço, a Palestina, do século I, e esta pintura é feita numa Europa do século XVI, que, de certa forma, transcreve de forma económica os referentes dessa dramática, mas que depois os adapta livremente àquilo que é o gosto e a devoção da própria época. O que temos aqui é uma espécie de teatro de uma impassibilidade, todo o dramatismo, como que foi retirado das próprias figuras, que são fixadas numa certa melancolia, mas uma melancolia contida, como se pode ver no rosto de Maria, no próprio olhar, entre a aspiração e quase um doce sono do crucificado e a imagem hierática do apóstolo João, que faz com o gesto da mão uma espécie de profissão de fé. É interessante vermos que o artista colocou todos estes anjos a recolher o sangue de Jesus, das mãos, do lado aberto, dos pés, para que nada se perca daquela cena, que aqui é transcrita, obviamente, para a devoção dos crentes, mas uma devoção já pacificada com o drama da cruz. Talvez em toda esta pintura o único elemento dramático verdadeiramente seja aquele céu, precisamente para ligar o céu e a terra e dizer que na cena da crucifixão há uma espécie de diálogo que acontece entre o visível e o invisível, entre o histórico e o eterno. Nós estamos perante um pequeno quadro que representa São Joaquim Santana. É um quadro flamingo que pertence à Igreja do Paulo do Mar. Ora, justamente de uma capela mandada construir por Henrique Alemão, que foi uma personagem lendária, vamos falar assim, entre aspas, que veio para a Madeira nesta altura e que vinha já de Lisboa protegido, digamos assim, pelo próprio rei. Portanto, o que é que se teria passado para chegarmos a isso, a esta personagem? É porque ele, em princípio, trata-se de Henrique Alemão, que é justamente o rei Ladislau III da Polónia, que após a Batalha de Varna, em 1444, perde em relação aos turcos, foi uma guerra contra os turcos, mas parece que ele sentiu que tinha traído um pouco toda aquela situação e, portanto, resolveu peregrinar pela Terra Santa e foi até o Monte Santa Catarina do Sinai. Portanto, ele, pelo menos uns 10 a 15 anos, esteve pela Terra Santa. Volta depois a Portugal, ou seja, à Península Ibérica. A Península Ibérica parece que passa a Portugal e pede proteção ao rei. E, curiosamente, mais tarde vai descobrir-se, muito mais tarde vai descobrir-se, um documento em que um frade, um tal de Flores, diz que do rei que peregrinou pela Terra Santa e que foi para as ilhas descobertas por Portugal. Portanto, ele chega ao Funchal, é logo acolhido pelo próprio João Gonçalves Zarco, que era um pouco anormal em relação a outra pessoa qualquer, com toda aquela gente ligada ao povoamento. Parece, portanto, que o próprio João Gonçalves Zarco devia ter qualquer informação do próprio rei de Portugal. Para ele vir para as ilhas, deve ter contado a verdade toda ao rei de Portugal, que por sua vez transmite ao João Gonçalves Zarco. Ora,
Isto é extremamente interessante, porque ele aparece como uma pessoa incógnita, parece que ele pedia para nunca ser identificado, porque ele não queria de maneira nenhuma que a sua terra, a sua pátria, soubessem que ele existia, porque ele queria ser dado como morto. Eu aproveito para dizer que muitas vezes as figuras reais, ou outras personagens, como até os próprios donatários, ou até aqueles doadores das obras às igrejas, disfarçavam-se, digamos, de figuras religiosas para poderem ser representados ou não nas pinturas. É claro que, de uma maneira geral, isso não acontece assim com muita vulgaridade, porque geralmente eles querem aparecer justamente para mostrarem que são realmente eles os doadores. Podem até ser retratos, quer dizer, o mais preciso ou não, com as figuras que são representadas pelo pintor, mas muitas vezes são figuras idealizadas. É claro que é natural que fossem esquiços, portanto, desenhos daqui até para o pintor, se aquele pintou em Antuérpia, ou se, isto é uma hipótese também que se põe, se realmente teriam vindo pintores à Madeira para pintar, pelo menos colher as primeiras informações para o quadro aqui no próprio meio. O que é que vocês... Que figuras são estas? Santos? O que é que se pode dizer daquela paisagem? Ela pode ser ela pode ser de onde? Que paisagem é aquela? Ela lembra-nos o quê? Reparem que os temas de natureza bíblica eram representados com uma especificidade própria. Ou seja, os pintores flamengos representavam os temas como se passassem na Flandres ou naquela zona geográfica no século XVI. Por exemplo, vamos olhar ali para aquele tríptico. Por exemplo, verem-se um pouco. Olhem para o quarto dela. O que é que aquele quarto tem? Tem tapetes. Tapete persa. Tem mármores, colunas requintadas. Acham que a Virgem teria tido um quarto assim? Ela teria vivido de forma rica, como ali apresenta? Portanto, agora o desafio é, ou vamos tentar olhar para as pinturas flamengas da sala que se segue, segundo estas características. E vamos ver também as características do realismo, da perspectiva, o pormenor, como os temas bíblicos eram representados nesta perspectiva da arte do Alto Renascimento da Europa. Vamos agora subir à torre, então.
Museu de Arte Sacra do Funchal cumpre um papel inesperado na educação da própria ilha, porque este é um lugar europeu cheio de referências, o lugar onde se pode contactar, de certa forma, com paisagens de um mundo próximo e diverso ao mesmo tempo. E na minha própria infância, este museu foi assim o lugar inicial. Era chegar aqui e sentir o espanto perante esta beleza, mas também perante mundos que nunca tinha visto, perante objetos e paisagens que depois iria reencontrar em obras, em pintores, noutros museus, mas que de facto aqui o Museu de Arte Sacra cumpre esse papel de grande pórtico para a beleza do mundo aqui na ilha. Escolhi falar deste fragmento do Anjo Tenente por uma razão. Ele é uma das raras aquisições do museu e não estava cá no tempo da minha infância. E é um fragmento. Isso parece muito interessante porque quando percorremos a pintura deste museu é importante sentirmos que o nosso olhar é um olhar fragmentário necessariamente. É uma espécie de teofania negativa, invisível. De maneira que há um mistério neste museu que nos deve levar a perceber que o nosso olhar vê apenas uma parte, não vemos o todo. E isso também é ao mesmo tempo um enigma, mas uma grande sedução neste museu. Tal como este fragmento do anjo nos seduz, não apenas pela maravilha que nós conseguimos ver, mas sobretudo pelo que conseguimos imaginar. Também tomar cada uma destas pinturas, imaginar a sua história, essa sua história que o quadro diz e esconde ao mesmo tempo. Perceber o lugar de onde vem, o circuito que terá feito, as razões improváveis que o terão conduzido até este lugar. É como se cada uma destas imagens nós a pudéssemos descrever, mas ela fosse inapreensível. Aquilo que nos é pedido é a contemplação de uma fuga de sentido, de um mistério. E no Museu de Arte Sacra do Funchal é perante esse invisível que nós estamos colocados. E nesse sentido é um lugar de mistério encravado aqui no coração da cidade do Funchal.